Paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho falar aqui um pouquinho sobre a igreja de Lúcifer e a igreja de Cristo. Em 1 João 2, 18 e 19, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Nós sabemos que a igreja de Lúcifer é uma igreja escondida, subterrânea, onde sacrifícios espirituais e de sangue são oferecidos nos cultos. Nós sabemos que essa igreja, por delatos de alguns irmãos que já se converteram, saíram dessa igreja para servir ao Senhor, nos passaram esses relatos de que esta igreja, ninguém sabe onde se encontra. Os membros, eles são levados como iniciantes, de olhos vendados. Eles são levados para essa igreja para fazer parte dessa irmandade com 18 anos. Então, eles são concebidos e preparados para exercer um ministério para o anticristo. E é bíblico, está na palavra, que o anticristo virá e se assentará no trono de Deus. Nós sabemos que os nossos irmãos judeus, eles não reconheceram Jesus como Senhor. E por não ter reconhecido o Messias, eles ainda estão juntando o dinheiro para a reconstrução do templo em Jerusalém. E eles irão para lá, eles já estão indo, para lá, eles trabalham com uma economia volátil. Nenhum judeu tem terras presas, eles não compram terras e casas e edifícios, nada disso. Eles têm a economia solta, chama a economia volátil. Eles aplicam na bolsa de valores, eles têm dólar, eles têm ouro, tudo para a reconstrução do templo em Jerusalém. E é fato que a igreja de Lúcifer está preparando a vinda do anticristo, porque está na Bíblia. Então, o anticristo já está no nosso meio. A igreja de Lúcifer tem trabalhado para que o anticristo se manifeste no mundo. É uma organização mundial, subterrânea, escondida, onde vários braços dessa irmandade atuam dentro dos governos, dentro até mesmo da igreja. Muitas vezes, quando uma igreja está num avivamento, membros dessa igreja são mandados para lá, para destruir ministérios. São pessoas endemoniadas, pessoas que servem a Lúcifer, que vão dentro da igreja para destruir pastores, profetas, homens e mulheres de Deus, para que a igreja não avance. Porque a igreja de Lúcifer sabe que haverá um grande avivamento antes da volta de Cristo. Que a igreja tem todo o poder nas mãos, mas não consegue trabalhar, não sabe disso, não consegue ministrar sobre isso. Eu vou falar uma verdade para vocês, meus amados. Está sendo uma prova muito grande gravar esse vídeo. Essa parte que fala da igreja de Lúcifer está sendo assim difícil para eu conseguir gravar. Porque o irmão que relatou todos esses fatos, ele tem um nome fictício, ele escreveu alguns livros. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode ler Filhos do Fogo 1 e 2, de Daniel Mastral. Ele fez parte dessa igreja e ele se converteu ao Senhor Jesus, ele se entregou ao reino de Deus e ele relatou alguns fatos de como foi a conversão. Porque lá todo mundo, conforme vai crescendo, ele foi para essa igreja com 18 anos e conforme vai crescendo ministerialmente, vai tendo os cargos atribuídos, cargos de governo, cargos que trazem muito dinheiro.
né, para essa irmandade, que trazem todo o dinheiro dessa igreja, eles vão tendo que oferecer sacrifícios humanos. E um pedido que foi feito a ele foi o próprio filho, que ele concebesse dentro do culto, junto com uma dessas mães que são mulheres preparadas somente para conceber filhos em orgias sexuais durante esses cultos, para que essa criança seja entregue a Lúcifer. E nós temos também o relato de que todas essas crianças que desaparecem do nada, as mães não encontram nunca mais, são raptadas, muitas delas são oferecidas a Lúcifer nos cultos, porque todo culto tem que oferecer um sangue inocente puro, porque Lúcifer, Satanás e os seus anjos caídos, eles imitam Deus em tudo. Eles querem a pureza para ter legalidade, para trabalhar e para exercer o principado que eles têm exercido nessa terra. Então, é um assunto polêmico, é um assunto difícil de tratar aqui nesse nosso curso. Mas eu estou dando uma pincelada nesse assunto para que a gente consiga chegar nessa libertação, nessa destruição de fortalezas que impuseram na nossa mente. Através da religiosidade, nós somos formados com as coisas ocultas. E nós temos um manual de instrução que é a Bíblia Sagrada. Por esse manual, nós podemos ser libertos pelo poder que há no sangue de Jesus, né? Pelo poder da salvação, porque Jesus veio, morreu para que você e eu tenha vida, e vida em abundância, vida hoje e vida após a morte. Então, nós precisamos buscar a verdade para que essa verdade nos liberte. Então, é sobre esse tema que nós estamos tratando hoje. Nós estamos destruindo fortalezas espirituais na nossa própria mente, maldições hereditárias que vêm da nossa família, que nós aprendemos primeiro a governar a nossa casa, para que a gente consiga governar as coisas do nosso Deus, né? E uma vantagem que nós temos nesse assunto, em relação à igreja de Lúcifer, eles têm a vantagem da organização, eles são organizados, eles são equipados, eles fazem tudo que Lúcifer pede, né? Enquanto a igreja está dispersa, está assim, muitas vezes a gente vai para a igreja, aquele ministério está avivado, e aí eles infiltram uma pessoa ali, e esse ministério mina, existem as brigas, as dissoluções, porque nós não estamos preparados para governar como Deus quer que a gente esteja. Então, tome esse assunto, esse tema, esse curso, para que você entenda que Deus quer algo maior com você, algo mais profundo com você. Ele nos prometeu que subiu aos céus, está preparando a nossa morada, para que quando Jesus vier buscar a igreja, nós possamos subir, nós possamos exercer o governo juntamente com Cristo. Nós, como cristãos que somos, nós participaremos da batalha de Armagedon. Nós ajudaremos os judeus, juntamente com Cristo, a derrotar essa igreja de anticristo, né? Do anticristo. E o anticristo é uma organização mundial. Então, você entenda isso. É uma organização mundial. É uma organização onde os seus cultos são oferecidos crianças inocentes, para que ele tenha legalidade sobre aquele assunto, para que ele tente pegar a redenção como Cristo pegou, só que ele não tem a redenção. Jesus já desceu no inferno, Jesus já ressuscitou ao terceiro dia, a morte foi tragada pela vitória, e ele entrega essa vitória nas nossas mãos, igreja de Jesus Cristo, que não sabe nem como lidar, nem como exercer esse ministério na terra, mas nós estamos aprendendo, nós estamos alcançando coisas espirituais profundas, né? Então, esses cultos são praticados orgias, magia negra, oferenda de crianças, oferenda de animais, oferenda do útero materno. Mulheres da igreja de Lúcifer, elas são preparadas para conceber, para entregar o filho primogênito a Lúcifer. E o que aconteceu com esse nosso irmão que relatou essas coisas nos livros Filhos do Fogo 1 e 2 é que ele não aceitou entregar
o seu filho primogênito, ele não quis conceber com aquela mulher, ele já estava namorando com uma moça da igreja, e o Espírito Santo de Deus chegou até ele, porque ele foi numa igreja para destruir, e a palavra de Deus, o poder de Deus, destruiu essa fortaleza na vida dele, ele teve revelações profundas de Deus, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo, que é isso que você vai ter através desse estudo, e ele foi totalmente liberto. Ele sofreu muito, ele perdeu dinheiro, ele perdeu riquezas, mas ele foi liberto, ele luta pela igreja de Cristo, né? E eu tô aqui para compartilhar essas coisas. Alguns dos berços dessa irmandade, a gente pode dizer que seria maçonaria, que pratica cultos de magia negra, umbanda, quimbanda, né, aqueles que oferecem sacrifício, que trabalham com magia negra, que são alguns braços dessa irmandade, muito pequenos, porque a irmandade de Lúcifer mesmo, ela é muito bem organizada, ela é forte, né? E ela trabalha de uma forma mais direta, mas existem esses braços dessa irmandade que trabalham em conjunto, destruindo as nossas mentes, as nossas famílias, nos perseguindo, querendo trazer fortalezas espirituais para nossa mente, para destruir a nossa vida, né? Só que nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós vamos exercer esse governo através da palavra de Deus. Eu quero ler 1 Reis 18:4. Pois sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa cova e 50 noutra, e os sustentou como pão e água. O espírito de Jezabel, que destrói e mata profetas de Deus, continua atuando dentro da igreja através de gerações, mas Deus continua sustentando os seus servos e profetas. É isso que Deus está fazendo, nos sustentando, nos livrando desses espíritos que aprisionam. Depois veio a Elias a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Então, em meio àquela guerra, né, porque já existia desde os nossos antepassados, né, Jezabel ela veio para destruir a igreja, é um espírito, né, preparado pela igreja de Lúcifer, e ela veio para destruir os profetas, para matar os profetas. Só que Elias, em todo o tempo, foi sustentado por Deus. No lugar onde havia seca, Deus levou Elias na beira do ribeiro, e ele foi sustentado pelos povos. Ele bebia água ali do ribeiro. Então, essa palavra mostra que Deus em tudo nos sustenta, em tudo ele tem tentado trazer a realidade, a verdade para as nossas vidas, para que a gente possa destruir esses altares de Baal. Nós sabemos que depois disso Elias foi lá e desafiou todos os espíritos que eram contatados pelo rei para trazer adivinhações, espíritos das trevas, e somente o Espírito Santo de Deus desceu e queimou aquele holocausto, e todos puderam saber que Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ele é o nosso Deus, ele é aquele que livra o profeta, ele é aquele que liberta a tua vida neste dia, ele é aquele que te traz revelações tão profundas da palavra, dizendo para você, ó, Jezabel está dentro da igreja muitas vezes, então vamos nos libertar desses espíritos, vamos vencer, porque eu, o Senhor, estou te sustentando, estou te livrando de muitas coisas, estou destruindo fortalezas espirituais na sua vida, nesse dia, através dessa palavra. Então, eu quero que você entenda que em meio à seca, Deus sustentou, escondeu Elias na beira do riacho. E ele faz isso na tua vida. Não importa a prova que você está passando, aquilo que você está vivendo, que você está sofrendo, aquilo que está no oculto, no escondido, Deus vai te revelar. Deus tem te sustentado em meio à seca, ele traz a água, ele traz o alimento, ele traz a provisão, ele traz o livramento desses espíritos de Jezabel, que vem tentar destruir a sua vida. E nenhum Jezabel, nenhum espírito que vem de maldição hereditária, nenhum espírito que vem através das igrejas de Lúcifer, alcançarão a tua vida, porque o Senhor se compromete contigo neste dia através desta palavra. E eu quero ler aqui a promessa daqueles que são escolhidos, que é a vinda do Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, porque para que não vos entristeçais como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu
e ressurgiu, assim também aos que dormem. Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, a igreja, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque o Senhor vem nos buscar. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Nós participaremos das bodas do Senhor. Nós seremos arrebatados, estaremos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Jesus foi preparar morada para nós. Nós seremos aquele povo que ressuscitará com Cristo, que subirá aos céus com Cristo, ao som da trombeta, e desceremos para a batalha do Armagedon. Porque quando o povo judeu reconstruir o templo de Jerusalém, quando os judeus reconstruírem esse templo e descerem para a terra, nós seremos o povo que já estará arrebatado com o Senhor. E na batalha do Armagedon, quando o anticristo se assentar, o povo judeu vai ter as escamas dos olhos tirados. Ele vai saber que não é o Messias, porque o anticristo ele vem como um homem bondoso, como aquele que traz a paz, é uma paz mundial, uma organização mundial. Você pode perceber que você não votou em alguns políticos e eles entram na política por conta dessa irmandade, por acordos financeiros, por magia negra, por trabalhos oferecidos, né? E esses espíritos ajudam essa irmandade para que eles se assentem no governo. E esse governo do anticristo, ele é mundial. Ele vai se assentar na igreja em Jerusalém, que o povo judeu vai construir. Só que a igreja sabe, a igreja tem essas revelações, não são todos que têm esse conhecimento da palavra. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu te aconselho, busque, irmão, na palavra. Busque, porque a palavra ela é viva hoje, eternamente. Ela é viva, ela é eficaz, é o nosso manual de instrução, é a nossa direção de Deus. E através dela nós estamos aprendendo a ganhar um governo da nossa vida. Nós vamos governar até a vinda do Senhor. Nós vamos estabelecer aqui uma aliança com Cristo. Então, se você não aceitou Jesus ainda como teu único suficiente Salvador, faça isso agora mesmo. Feche os seus olhos. E agora mesmo você fala, Senhor Jesus, eu te recebo. Faça essa oração comigo. Como meu único suficiente Salvador. Faço neste dia uma aliança contigo. Escreve meu nome, Senhor, no livro da vida. Eu quero fazer parte dessa igreja que será arrebatada, que estará para sempre com o Senhor nos ares. Dessa igreja que voltará juntamente com a Nova Jerusalém para a batalha do Armagedon. Eu quero fazer parte disso, Senhor. Então eu peço perdão pelos meus pecados. Eu peço perdão pelos pecados dos meus antepassados, dos meus familiares. E eu convido o Espírito Santo de Deus. Eu faço um pacto contigo nesse dia. Toma o meu ser, espírito, expulsa todos os espíritos que não fazem parte dessa aliança. Eu quero somente o teu Espírito Santo, Senhor, como o Senhor prometeu em Pentecoste. Vem sobre mim, vem com teu sangue sobre a minha vida, o sangue puro, o carmesim de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te recebo neste dia como meu único suficiente Salvador. Confesso com a minha boca que somente tu és o Senhor da minha vida. E eu me entrego a ti. E eu peço, Espírito Santo, vem exercer esse governo na minha vida hoje, para a honra, glória e louvor do teu nome. Porque nós estamos aqui hoje, pode abrir os seus olhos, para destruir fortalezas espirituais. Então, todo trabalho de feitiçaria, de bruxaria, maldição hereditária que vem através dos seus familiares, tudo aquilo que você foi anotando aí no decorrer desse curso, porque eu sei que Deus já falou com você, Deus já trabalhou na sua vida, Deus já fez grandes coisas, Deus já fez uma limpeza espiritual só de te mostrar. E agora nós vamos ressignificar os traumas, a nossa mente, os sentimentos,
tudo aquilo que vem de maldição hereditária, de palavra lançada, de praga, de maldição, de feitiçaria, bruxaria, de tudo que essa igreja de Lúcifer fez contra a tua vida, tudo aquilo que está sendo enviado, em nome de Jesus, nós vamos desfazer essa fortaleza com o poder que há no sangue de Jesus, através da palavra de Deus, que nos dá vitória, que nos renova, que nos deixa governar, porque o Senhor nos deixa governar. Levítico 19:31 diz assim: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficar descontaminados por ele. Eu sou o Senhor, o vosso Deus.